Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção até o final do vídeo, porque esse vídeo realmente é muito importante e você não vai ver esse conteúdo aqui em nenhum canal. Nenhum advogado vai parar para te explicar essas coisas que eu vou explicar em relação ao governo Lula. Tem muita gente preocupada com a atual situação do governo, mas eu vou mostrar para vocês que a atuação conjunta, e partiu da Damares, mas que a atuação conjunta dos parlamentares tem um poder gigante de neutralizar as coisas erradas que o governo faz. Talvez a própria queda do Lula esteja nesse conteúdo do vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, muita atenção, muito foco, que eu vou tentar explicar da forma mais tranquila, mais calma possível, tá certo? Antes de mais nada, peço a você que inscreva-se no canal, desejo a você uma mesa farta, repleta de bênçãos na sua vida, afinal é o segundo editorial do dia e é de praxe eu fazer esse desejo para vocês, mas eu quero que você preste atenção nos pontos que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é sobre essa matéria publicada no G1, blog do Valdo Cruz. Tramitação de MPs abre conflito entre Câmara e Senado e governo Lula teme ficar nas mãos de Lira. Presta atenção o quanto isso aqui é importante. Como que funciona? Eu tenho a medida provisória. A medida provisória está no artigo 63 da Constituição. A medida provisória, ela tem força de lei, tá? Ela tem força de lei, mas ela não é uma lei. Por que ela não é uma lei e só tem força de lei? Porque ela precisa ser revalidada, confirmada dentro da Câmara e do Senado para que ela se torne lei. Nós temos três poderes: o Executivo, que é onde está o presidente, o Legislativo, que é onde estão os deputados e senadores, e o Judiciário, onde está o STF. Cada um tem um poder típico. Então, o Executivo, o Lula, ele vai controlar as estatais, controlar o orçamento público, tudo isso. O Judiciário vai julgar com base na constitucionalidade as leis que foram criadas pelo Legislativo. Mas criar lei é o Legislativo, são os deputados e senadores. Então não pode o Lula simplesmente criar lei, como por exemplo um decreto absurdo das armas. Ele não pode fazer isso. E uma das formas que ele tem para criar uma lei temporária, vamos dizer assim, ou seja, tem força de lei temporária, é através da medida provisória. Isso aqui é só para você entender. Então tem força de lei. Quando o Lula edita uma medida provisória, ou quando o Bolsonaro editava uma medida provisória, ela vai para a Câmara primeiro, para a Câmara dos Deputados. E ela tem 45 dias, prorrogar por mais 45 dias, 60 dias, prorrogar por mais 60, perdão, de prazo de validade. E depois de 45 dias ela entra em regime de urgência, ou seja, tem que ser analisada. Só que o Lira aprendeu uma coisa. Ele segura a medida provisória, segura. A Câmara vota do jeito que eles querem, fazem as alterações e manda para o Senado no último dia de votação. Chegando lá no Senado no último dia, se o Senado devolver, ela perde a força. Aí o Senado fica por ruim. E se ele vota, ele tem que votar exatamente da forma que a Câmara mandou. É uma forma que o Arthur Lira encontrou para chantagear o governo e neutralizar, jogando fora o Pacheco. E isso aqui está virando uma queda de braço, uma briga. Porque nós temos dois pontos. Nós temos o Arthur Lira, que era da base Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro e não é tão petista. E nós temos o Pacheco, que se mostrou um belo de um petista. Está apoiando o Lula 100%. E no meio dessa briga, Pacheco é mais fraco. Porque a própria Constituição dá essa prerrogativa para o Lira. Dá a prerrogativa para que o Lira coloque a hora que ele quiser. Então o que está acontecendo? Hoje, todas as medidas provisórias, projetos de lei importantes do Lula, estão na mão do Lira. Então o Lira tem um controle fenomenal, gigantesco, grande, de toda a pauta do governo. Então, tem muita gente, queremos Bolsonaro de volta, tem que voltar, queremos a direita de volta, queremos o impeachment de Lula.
O que vocês não estão percebendo é que o Lira hoje tem nas mãos um poder de controlar o Lula, inclusive de empichar o Lula. Em contrapartida, tem um outro mecanismo, tem uma outra forma de fazer o controle no Lula e qualquer governo petista ou comunista que venha. Qual é? A mudança no regime de governo brasileiro. E isso pode acontecer? Pode. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis. Bolsonaristas, ou seja, a base da direita, tenta ressuscitar a PEC do parlamentarismo no Senado. Senadores bolsonaristas assinam requerimento para tentar desarquivar a PEC que instituiu o sistema parlamentarista no Brasil. O que é o sistema parlamentarista? Tira e mina toda a força do presidente. O presidente, ele passa a ser um mero gestor de recursos. Mas tudo que o presidente resolve fazer, ele tem que pedir benção para o Congresso. E hoje nós temos um Congresso altamente conservador. O sistema já mostrou que eles conseguem conduzir bem uma eleição presidencial. A mídia consegue manipular, fazer as suas jogatinas ali, as suas jogadas de marketing, mas o sistema dos parlamentares eles não conseguem manipular. Por quê? São muitos. Apesar dos ataques da narrativa da esquerda, olha Nicolas Ferreira, 1,5 milhão de votos, ninguém tira isso dele. É gigante essa estrutura do Nicolas, 1,5 milhão de votos. Olha o Deltan Dallagnol, quase 400 mil votos. Olha só como o povo brasileiro é mais voltado à direita do que à esquerda e elegeu muito mais parlamentares de direita do que de esquerda, porque ele fiscaliza aqui. Então o sistema não consegue controlar todos os parlamentares. E o que hoje a ministra Damares quer? Ela quer ressuscitar o parlamentarismo. Por quê? Porque toda e qualquer decisão que o governo tiver, o parlamentarismo, através da figura de um primeiro-ministro e do seu núcleo parlamentar, ou seja, do seu conselho de parlamento, ele consegue rever as decisões. Quer um exemplo? Lula resolve tirar o decreto de armas. O parlamento revê. Estabelece o decreto de armas. O parlamento pode rever. Lula vai liberar dinheiro para Maduro. O parlamento revê. Lula começa a tomar decisões fora do parlamento. O parlamento dissolve o presidente, o chefe do executivo, e coloca outro no seu lugar. Não precisa de processo de impeachment, de nada disso. O parlamentarismo é a força de Minerva, ou seja, ele é o poder moderador do sistema. Hoje, vamos ser sinceros, e é isso que eu estou te perguntando. Dos 3 poderes, você tem o executivo, que é o Lula. Você tem o judiciário, que são os ministros do STF. E você tem o parlamento, que apesar de ter ali Boulos, Tabata Amaral, Gleisi Hoffmann, Janones, dentre outros, também tem Nicolas, tem no Senado a Damares, tem o Deltan, tem o Moro, tem o Jordi, tem o Sanderson, enfim, deu para você entender. Me responde uma coisa, dos 3, qual você depositaria suas fichas hoje de confiança? O parlamento, o judiciário, com o Moraes, ou Lula no executivo? Você entendeu onde eu estou querendo chegar? Então, se conseguirem ressuscitar esse projeto do parlamento aqui, do parlamentarismo, acabou pro Lula. Acabou. Vocês entenderam? Então presta atenção. A própria Gleisi Hoffmann, que era senadora à época, a Simone Tebet, que era senadora à época, defenderam na CCJ esse projeto, ele já teve aprovação. E se esse projeto passa no Senado, o problema é o Pacheco barrar, mas a pressão dos senadores, porque o colégio de líderes lá no Senado consegue colocar o projeto em votação, se esse projeto for aprovado no Senado, na Câmara, na hora, sabe por quê? Quem vai ser o primeiro-ministro? O Lira. E a minha pergunta para você hoje é, você prefere dar um voto de confiança para o Lira ou para o Lula? Esse é o ponto.
Então, assim, é uma jogada de mestre o que a Damares fez, tentando ressuscitar o parlamentarismo num momento em que Pacheco tá fraco, tá minado as suas forças, do tanto que o Lula investiu e comprou ali os senadores, mas é o momento que o Senado está mais conservador de todos os tempos, no momento que a Câmara está mais conservadora e que o Lira está com mais poder. Tentar ressuscitar esse projeto agora foi uma jogada de mestre para retirar o Lula todo o poder que ele tem hoje como chefe do executivo. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, nas duas matérias que eu trouxe para vocês, essa da Globo, tramitação de MPs abre conflito entre Câmara e Senado e governo Lula teme ficar nas mãos de Lira. Já está nas mãos de Lira. Mas, agora, bolsonaristas tentam ressuscitar a PEC do parlamentarismo. É a hora que o Lira sempre quis. Ele assume, nos próximos 4 anos, já como primeiro-ministro, minando todas as forças de Lula, e Lula acabou. E essa guerra presidencial para o brasileiro vai ser ótimo. Essa guerra presidencial que a gente vê, essa briga, essa polarização que a gente vê gastando rios de dinheiro, ela começa a se minar um pouco. E aí o parlamento começa a ter poderes. Não é o melhor dos mundos, mas é o melhor por hora, pelo menos na minha visão. Se você tem críticas, eu queria que você colocasse. Se você tem elogios e pensa da mesma forma, eu também quero que você coloque no comentário. Você já parou para pensar que hoje o poder na mão do Lira é melhor do que o poder na mão do Lula? Ou você discorda de mim? Coloca no comentário. Eu gostaria de saber qual o seu ponto de vista sobre isso, tá certo? Se ficou até o final, deixa o comentário aqui. Se entendeu, se não entendeu, fala, olha, eu quero que você explique mais porque eu não entendi. E eu vou tentar vir com calma, trazendo toda essa explicação para você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.